Olá, vencedores e vencedoras. Estamos aqui em mais uma visão quinzenal do mercado brasileiro, dia 21 de agosto de 2024. E parece que a nossa bolsa deu uma reagida, né? O que você acha? Você acha que vai realmente continuar para cima? Eu ainda tenho minhas dúvidas, mas vamos começar dando uma olhada aqui pelos juros para depois a gente chegar na bolsa. Vamos lá, mudando para o gráfico e conforme a gente tinha previsto, né, na quinzena anterior, os juros deveriam continuar aí, né? Estavam passando por uma breve correção, mas deveriam continuar essa correçãozinha aqui, né? E deveriam continuar num movimento de queda. E agora encontraram um suporte razoável, que é a média de 233, né? Ponderada pelo volume, que é o que utilizamos, essa linha azul aqui. Então, com este suporte, vai precisar de uma razoável energia, né? Ou seja, razoável volume para conseguir romper essa, essa média, né? E aí sim a gente pode dizer que estruturalmente, no longo prazo, os juros estariam em movimento baixista. Tá? Eu, porém, tenho ainda um pouco de dúvidas que isso possa acontecer. O Banco Central já começa a sinalizar que pode haver um aumento de juros, né? Coisa que nós estamos falando há vários meses, que seria necessário, que o corte de juros tinha sido expressivo demais na nossa visão, né, na nossa humilde visão, que quem somos nós para avaliar, né, querer avaliar um trabalho do nosso Banco Central, que é um trabalho primoroso, muito técnico, muito rigoroso, né, mas a gente fala com o sentimento daquela pessoa que está olhando o mercado há um tempo, né, há muitos anos, e, e acredita que, de uma forma ou de outra, a coisa iria se reverter. E é o que a gente vem dizendo, né? Que esse movimento de baixa deve se reverter para um novo movimento de alta. Mas isso ainda levará alguns meses, não é da noite para o dia que isso acontece. Né? O movimento de juros costuma ser um movimento estrutural. E o movimento estrutural leva tempo para se formar, para se definir. Tá? De qualquer maneira, os juros passam por um suporte, é um suporte forte. Se ele romper, pode ser que seja uma ruptura falsa e ele volte rapidamente. Ou ele pode continuar mais lateralizado e de repente continuar, né, fazer uma correção nesse movimento mais pronunciada para voltar a cair. Tá? Eu tenho dificuldade de enxergar um movimento baixista rompendo essa linha azul e indo embora. Tá? Se bem que a linha azul é só um marco, né? Ela não significa que é uma barreira, só um marco. Tá? E efetivamente pode acontecer de virar. Tá? Mas eu estou cético. Né? Tudo que eu estou vendo no momento, eu estou cético com relação a tal possibilidade. A mordida do crocodilo continua indicando um movimento de baixa. Né? Agora o preço, olha só, apesar daquele ter lateralizado, aqui ele chegou em menos 100%, que é essa linha contínua, cinza, bem clarinho, e começou a subir. Então até aqui, ó, ele estava no movimento efetivamente baixista no curto prazo. Aqui ele começou a subir, ele começou a fechar. Né? Lembrando que aqui a gente aplica volatilidade em cima, volatilidade Bollinger, então ele se comporta de uma maneira diferente deste do gráfico tradicional. Tá? E o Bollinger a gente vê aqui que começou a fechar. Né? Ele está acima de 95% e começou a fechar. Tá? Então isso indica que há um movimento de contração da volatilidade nos juros e que não favorece o movimento de extensão desse movimento baixista. Ele precisa parar para passar por uma correção, deve passar por uma correção, que pode ser lateralizado ou ele pode penetrar um tanto na boca do crocodilo aqui. Né? Dificilmente passa da mandíbula, mas pode penetrar e eu acredito que tem chance de penetrar. Mas a chance maior é de continuar lateralizado, tá? Com alguma correção um pouco mais amena aqui. Mas nada impede ele fazer isso, dado que o mercado começa a sinalizar uma alta nos juros. O Maximus ainda tem uma força baixista razoável, né? Apesar de ter um índice, uma intensidade de deslocamento já positivo, ele ainda tem uma força razoável, né, acumulada para baixo.
e vai precisar gastar essa energia aqui antes de começar realmente a ter um movimento de alta. Tá? Depois, olhando de uma maneira mais macro, nós vemos aí que os juros tem uma média de 55 razoavelmente acima da de 233, razoavelmente acima, ela simplesmente deu uma guinada ligeira aqui para baixo, e a de 21 cruzou a de 55 de cima para baixo, o que indica efetivamente um movimento corretivo, aliás, um movimento de baixa no curto para médio prazo. Tá testando aqui a média de 233, se ela cruzar, pode significar o início de uma tendência de baixa, que na minha opinião não se sustenta, dado a configuração macroeconômica do Brasil, tá? E do mundo também, mas no Brasil não sustenta uma baixa de juros prolongada. Tá? Depois aí sim a gente tem a bolsa, né? Ela estava num movimento corretivo quando a gente viu pela última vez, e logo depois, né, no dia seguinte, no dia que a gente publicou, ela deu uma ticada para cima aqui no Maximus, e o preço cruzou a linha zero, cruzou para o lado positivo. Né? Foi este candle aqui. Ó. Tá? Então, o que aconteceu? Esse movimento que estava corretivo virou. Né? Ou seja, aquilo que analisamos num dia, no outro dia, mudou de cenário. Tá? Por que mudou de cenário? Houve uma entrada muito razoável de dólares estrangeiros no país. Tá? E os dólares vieram para a bolsa. Tá? Ainda, o fluxo ainda está negativo, ainda bem negativo, mas houve uma entrada circunstancial. Né? Provavelmente em função da mudança da política de juros do Banco Central japonês, né, que espantou os investidores, né, que faziam carry trade, que vendiam no mercado japonês para comprar em outro mercado e ganhavam com a diferença, né, com a arbitragem de preço. E, enfim, houve uma reversão aqui. Né? No momento que rompeu esse pequeno topo aqui e depois rompeu esse topo, o movimento foi embora. Tá? Ele rapidamente chegou na banda de Bollinger e acompanhou. A banda de Bollinger ainda está aberta, tá? Porém, ela já ultrapassou, né, o preço já ultrapassou a linha de 100%, ou seja, a linha de Bollinger, que denota um excesso, né, um possível excesso. E a gente vê aqui que o preço já começou a voltar, né, em relação a Bollinger. Aqui também já mostra um enfraquecimento aqui e aqui. Tá? Então começou a dar uma enfraquecida. Ele deve dar uma atenuada nesse movimento, tá? A não ser que exista algum fator externo novo, mas a expectativa é que exista uma atenuação nesse movimento, possível lateralização, para que ele possa então continuar para o alto. O Maximus, veja só, o Maximus já indica um movimento ligeiramente corretivo. Né? Ele está com -2 de intensidade de deslocamento, está batendo no 38,2, que não é tão intenso assim. Né? Não é. Ele foi rápido para o 38,2, mas depois ele lateralizou. Né? Enquanto o movimento estava subindo, ele lateralizou, o que é uma divergência. Né? O preço também, em relação a Bollinger, lateralizou desde este candle aqui, ó, desde este candle aqui, quando ele tocou o Bollinger, e aí ele foi lateralizado em Bollinger, né? Mas elevando-se no gráfico. Tá? E estes movimentos que acontecem aqui são estruturais, são mais importantes do que os movimentos que acontecem aqui. Tá? Então, o que mostra que há uma divergência e, por isso, nós acreditamos que não há espaço para que o índice continue subindo com a força que subiu aqui. Tá? Ele precisa de uma correção, seja por uma lateralidade, que é o mais provável, seja por uma correção efetiva, que é menos provável. Tá? Pelo menos dada essa configuração. Então, cuidado. Não, na minha opinião, não é hora de comprar. Pode subir mais? Pode. Até pode. Tá? Mas a probabilidade é menor do que ele lateralize. E é menor do que ele corrija. Então, só que a probabilidade menor ela existe, ela pode acontecer. Então, não me xingue depois se vocês não comprarem e o índice subir mais um pouco. Mas eu lido com probabilidades.
eu quero entrar no mercado para ganhar sempre. Nem sempre dá certo, né? Mas eu não quero correr riscos elevados. Na minha opinião, comprar agora é um risco elevado. Pode dar certo? Pode. Mas eu acho difícil, tá? Eu acho que precisa de pelo menos uma lateralidade aqui. Depois a gente olha de uma maneira mais macro, né? Vejam que o preço fugiu sensivelmente da zona de valor das médias, né? A média de 55 tocou a de 233, ou seja, estava na iminência de uma virada de baixa e de repente o cenário mudou. Um cenário não consegue mudar assim e se sustentar da mesma forma por muito tempo. Tá? Então, é o que eu estou falando. Precisa de uma correção, no mínimo de uma lateralidade, para poder atenuar esse movimento e tomar força novamente. Ok? Muito bem. Dólar. Dólar continuou no seu movimento de baixa, né? Ele está num suporte de médio prazo. Está num suporte aqui, ele está lateralizado no suporte. Pode passar por uma correção, um ligeiro movimento de alta, tá? Mas é mais difícil, eu acredito mais na lateralidade. E continuar caindo. Dificilmente eu acho que ele passa da média de 233 períodos. Tá? Eu acho que não existe espaço para isso. Acho que talvez ele nem toque essa média. Tá? A mordida do crocodilo, ela já indica um preço começando a subir, né? Já está aí um tique acima do 618 negativo de Fibonacci. Já está passando para cima dos respingos, né? O que indica, no curto prazo, uma, um ligeiro movimento de alta. Tá certo? Então ele está num estado corretivo, né? Corretivo do movimento de baixo, portanto, lateralizado ou movimento de alta. O Maximus ainda tem muita energia acumulada, muita inércia acumulada para baixo. Então, um movimento desse não consegue subir do nada, a não ser que venha uma avalanche de energia, uma avalanche de volume, por algum momento circunstancial. Não nos parece que isso possa acontecer. Tá? A gente não enxerga nenhum gatilho aí no mercado que possa justificar algo assim. Então, na nossa visão, o dólar deve continuar lateralizado para ligeiramente para baixo. Ok? Aliás, antes disso, a visão macro está bem claro aqui que as médias, a zona de valor, continua para o alto. Ainda que tenha tido este movimento de baixa, a estrutura do dólar continua para o alto. Tá certo? Então, não desdenhe do que a gente sempre fala aqui. Dólar é para comprar, não é para vender. Certo? Muito bem, agora sim o hash, né, que é um ETF que eu gosto, que equilibra bem aí alguns criptoativos importantes. Quando nós vimos da última vez, ele tinha sofrido um movimento corretivo muito forte, né, e depois ele lateralizou, continuou lateralizado. Esse movimento de lateralização indica, de certa forma, uma rejeição a essa forte correção. Mas também indica que ainda não há espaço para um movimento altista. A correção foi muito forte. Houve uma energia baixista muito forte. Ainda há vendedores dispostos a vender. Certo? Então o movimento acaba ficando lateralizado. Por outro lado, a gente viu aí muitos fundos grandes comprando com esse movimento de baixa. Nós citamos isso na última quinzena. Nós acreditamos muito numa alta conjugada de certos ativos, de certos criptoativos. Portanto, nossa visão é que este movimento aqui, ainda que ele possa virar para mais um movimento de baixa, vai encontrar o momento de virar para alta. Certo? Ele teve esse movimento de baixa muito pronunciado, lateralizou, aí está acumulando, né? Literalmente acumulando. Quem está comprando forte está controlando o preço, está manipulando o preço, tá? Para que ele não dispare e eles possam comprar tudo o que quiserem. E os mãos fracas, né, estão vendendo, infelizmente. Tá? E vão perder o movimento de alta,
felizmente. Então, nossa visão continua ainda com alguma lateralidade, a mordida do crocodilo não dá nenhum indício de alta, nem de baixa, mas mais baixa do que alta. O Maximus também não dá ainda nenhum indício de virada, ele está lateralizado. Aí, na nossa visão possível aqui é que ele continue lateralizado por mais algum tempo, com alguma possibilidade de baixa. Pouquíssima possibilidade de alta neste momento. Tá? Pode ser uma alta pequenininha, né? Aqui deu 1,29 de alta, mas a gente não vê esse movimento de alta muito pronunciado aqui, tá certo? Então, assim, isso daqui tem pouca significância. Né? O que deve acontecer é uma extensão dessa lateralidade, pode ter um movimento de baixa para dar fôlego, mas num espaço de tempo que não nos parece muito longo, ele deve ter um movimento de alta mais estrutural. Ok? Muito bem, agora vem os índices da Bolsa de Valores, quase todos, não, acredito que todos, se eu não estou enganado, em forte alta, acompanhando a Bolsa de Valores. A Bolsa deu 7 e pouco, o agro, que é o nosso melhor mercado, né, ele teve uma alta muito consistente, muito boa, tá certo? 9, quase 10%. E a visão dele é agora de algum alívio, tá? A visão de algum alívio, a mordida do crocodilo começou a dar uma lateralizada, o Maximus ainda está crescendo, mas sem muita força. Né? Nós acreditamos que possa ter algum alívio nesse movimento, mas ainda há espaço para ele continuar crescendo mais um pouco. Mas vai ter uma lateralidade em algum momento aí, talvez um movimento corretivo. Tá? Agora, o índice financeiro, ele já começou a aliviar. Né? Ele esticou e começou a aliviar, já está azulzinho. Né? A banda de Bollinger já começou a fechar, está magenta. Né? Ainda está acima dos 95%, mas já começou a fechar. Tá? O preço já começou a cair, corrigido pela volatilidade, ou seja, normalizado. Né? Ainda que a gente não enxergue aqui, ele já começou a cair, então já existe uma divergência. O Maximus também começou a cair, né? Não muito, mas começou. Né? Tem um índice de deslocamento razoável. Então o que está indicando aqui é que vai ter uma correção. Essa correção, pela força do movimento, pode ser lateral, mas ele já entrou em correção. E deve segurar um pouco nesse movimento aí. Certo? Também quase 12%. Né? Tá na hora do pessoal realizar seus lucros. Tá? Eu realizaria se eu tivesse entrado em alguma financeira aí. Depois o consumo. Né? O consumo foi mais tímido, mas ainda assim 8% não é de se jogar fora. Mas ele já há vários dias está em correção. Né? O preço, a mordida do crocodilo, desculpa, está em correção, o preço caindo, mostra divergência. O Maximus também com índice de deslocamento negativo, lateralizado, né, o que não é compatível com o movimento de alta visual que a gente tem aqui. Então, estamos já no movimento corretivo do consumo, que deve lateralizar mais um pouco, antes de conseguir retomar uma alta, se conseguir. Tá? A seguir, as elétricas, né, também já está em movimento corretivo, ainda que ele está para o alto, né, mas pelos mesmos motivos. Só que aqui tem menos força para baixo, né, tem uma força mais lateral, tá, aqui no Maximus também. Então ele deve enfrentar um movimento um pouco mais lateral do que os outros, mas também está corrigindo. Depois, materiais básicos, né? Ele ainda está no movimentozinho de alta, né? Se bem que ele veio de uma baixa razoável, né? Estava no suporte, né? Se eu não me engano, eu comentei esse suporte aqui na última quinzena. E ele está ainda enfrentando um movimento de alta. Ainda tem espaço para continuar subindo. Ainda tem. Né, os materiais básicos ele está muito ligado ao que está acontecendo no exterior, certo? Minério de ferro e outros. Então, há espaço estrutural também para que ele continue um pouco mais para cima, mas ele vai logo, logo passar por uma correção. Tá bem? Depois a gente tem as utilidades, tá? As empresas utilitárias, que também já estão dando uma corrigida. Né? O preço já ficou para baixo de Bollinger. Bollinger continua abrindo, está acima de 95%, e o preço já está caindo.
Preço subindo, preço caindo. Divergência, certo? O Maximus já enfraqueceu, apesar de que ele ainda está no 38,2, mas ele já enfraqueceu. Então, já estamos aqui no movimento corretivo, que pode ser mais lateral do que de baixa, mas ele está tomando fôlego para conseguir andar. Uma observação que eu esqueci de fazer nos outros e faço aqui, vejam a restrição de Bollinger. Toda vez que Bollinger comprime, é como uma mola. Né? Ele comprimiu, o preço espirra para um lado. Aqui espirrou para cima. Tá certo? Isso daqui a gente já falou e outras vezes. E é típico, né? Bem típico. Ok? Depois a gente tem aqui as indústrias, né? Tá com um pouco mais força altista. Né? Apesar de estar tocando Bollinger, está com mais força altista. Aqui está mais lateral, ainda não há uma divergência. O Maximus ainda está para cima, então aqui ainda existe algum espaço para continuar subindo. Mas não demora muito para encontrar lateralidade também. Depois a gente tem as grandes indústrias, né? As médias e grandes, também subiram bem, começaram a encontrar alguma correção. O preço corrigido pela volatilidade, normalizado, começou a cair, está querendo passar para baixo de 100%, ou seja, para baixo dos 95% de permanência estatística. O Maximus começou a lateralizar, já está com o índice de deslocamento fraco, ou seja, já iniciou a correção, mas ainda está no começo. Tá? Podemos esperar um pouco mais de lateralidade aqui. E essa lateralidade pode ser com candles para cima. Tá? Pode ser que isso só seja visível aqui, porque o nosso movimento traduz o que de fato está acontecendo no mercado. Tá? Mas os candles ainda podem continuar para cima. Cuidado com isso. Tá? Escutem o que a gente está dizendo para vocês não quebrarem a cara. As pequenas já entraram no movimento de correção, certo? Já tem aqui, ela já começou a dar uma retomadinha. Mas olha só, o preço está lateralizado aqui dentro do quadro de volatilidade, da mordida do crocodilo, e o máximo está bem fraquinho. Então não acreditem que isso daqui tenha condições de esticar muito mais. Tá? A nossa visão é que ele deve aí continuar num pequeno range, uma pequena faixa, um tanto quanto lateralizado, corrigindo um pouco, aumentando um pouco. Tá? Lembrando que as pequenas costumam ser mais voláteis, então é normal que a gente tenha aí uma faixa de variação maior do que os outros ativos. Certo? Depois a gente tem o IFIX, né? E os fundos imobiliários, na minha opinião, estão muito decepcionantes desde o ano passado. Né? A gente tem aqui, ó, esse topo, com esse topo, com esse topo atual, indica uma queda. Tá? E a gente tem aqui uma alta dos fundos, o que mostra um triângulo, uma cunha. Né? E isso também é um movimento de compressão desse mercado que pode espirrar para um lado. Porém, fundos imobiliários não têm volume suficiente para conseguir espirrar forte. É muito difícil. Então, até isso daqui surpreendeu um pouco. Mas foi um movimento efêmero, né? Pequeno, 1%, perto dos outros da bolsa que chegaram a 10, 12, né? 8, 10, 12. Aqui foi um movimento bem pequenininho. Tá? Então, não tenham grandes expectativas com fundo imobiliário por enquanto. Por aqui não. A mordida do crocodilo ainda indica a possibilidade de alta, o Maximus nem tanto. O preço aqui já começou a contrair, então o melhor que a gente pode dizer é que ele deve ter um pouco mais de lateralidade. Bollinger já está fechando e ele deve ter uma correção muito em breve. Aqui a gente realmente acredita no movimento corretivo. Ok? Então é isso. Né? Foi interessante essa quinzena. Né? Espero que vocês se atentem, porque não está tão bom assim, apesar de as notícias estarem aí todo mundo empolgado, né? Porque a bolsa renovou uma alta, fez uma alta histórica, etc, etc. Cuidado, gente. A bolsa nossa é movida pelos estrangeiros. Os estrangeiros olham a bolsa em dólar. E em dólar isso não aconteceu. Tá? Infelizmente eu ainda não tenho aqui o ativo. Estou trabalhando para ter o ativo em dólar aqui. Né? O Ibov em dólar ainda não tem. Tá? Então não se iludam. Tá? Ainda há possibilidade de crescimento? Sim. Mas cuidado. Tá? Não existe tanta força assim
para que o crescimento seja sustentado no longo prazo. Essa é a nossa visão, tá? Que difere de muita gente aí no mercado. Então, vocês que nos seguem há mais tempo provavelmente já sabem que a gente costuma errar muito pouco, né, e acertar muito. Então, avalie, aí tomem as suas decisões. Ok? Obrigado, um abraço a todos e até nesse modo aqui do Brasil, até dia 4 de setembro. Um abraço, até mais.